olhos, erga suas mãos ao céu. Quantos adoradores temos nesse lugar? Só os adoradores agora, lá abaixo. Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Neste culto de louvor e adoração, Senhor, para prestarmos, Senhor, a Ti, Senhor, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor, a nossa adoração, Pai. Sabemos, Senhor, que não muito longe daqui, Senhor, há outros adoradores, Senhor, que adoram a um Deus que nada pode fazer, Senhor. Deus feito de pedra, Senhor, Deus feito, Senhor, de coisas que não convém, Senhor, ser adorado. Mas nós estamos neste lugar, Senhor, reverenciando, adorando aquele que é único. Aquele que é único, que é digno de ser adorado nessa terra. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor, impacta, Senhor, esse bairro com a tua glória, com o teu poder. E que cada demônio, Senhor, cada trono e cada principado seja banido daqui, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso louvor. Te agradecemos pela tua bondade de ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Queremos manifestar a tua glória neste lugar. Cura, Senhor, nesta hora. Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. E enche-nos mais uma vez, Senhor, do teu poder, para podermos transformar a história dessa nação, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Os adoradores podem dizer amém? Amém.
e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos receber a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero apresentar nosso amado irmão João Gilberto Cunha e sua digníssima família que está conosco, vida de Torohashi, maestro João Gilberto, conhecido de toda a igreja, do ministério. João, você é bem-vindo entre nós, que Deus abençoe, sua presença muito nos alegra, bem como de sua esposa, seu filho também, Deus abençoe. Vamos dar a eles um bem-vindo, igreja, a eles um bem-vindo, vamos dizer juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos receber a palavra de Deus com o evangelista Rosivaldo. As nossas crianças estarão subindo neste momento e também vão receber a palavra do Senhor. Ainda de pé, igreja, por gentileza. Graças a Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, amados. Abra vossas Bíblias, livro de Salmo. Salmo de número 22. Enquanto os irmãos procuram, Salmo 22, somente versículo de número 3, queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, qual Ele nos concede. Mais uma vez, retornar a essa igreja. Uma alegria mesmo poder vir aqui nessa cidade, rever os nossos irmãos e amigos. Não pôde vir a família completa hoje, devido à influenza que nos visitou essa semana passada, melhor. Eu estou melhorando, creio que já estou curado, em nome de Jesus, mas a minha filha agora, eu passei para ela, né? Essa maldita influenza, né? Mas ela está se recuperando e por isso a minha esposa não veio, para que essa influenza não viesse influenciar os irmãos aqui de lá. Influencia mesmo, influencia por mal, irmão. Você fica debilitado, muita dor na parte dos corpos e na junta do corpo, dói tudo, dói a cabeça. Eu nunca tive isso, foi a primeira vez, depois de 12 anos no Japão, primeira vez. Mas por isso que minha família não pôde vir, mas trago a saudação da minha família e também da igreja de Nishio e também do pastor Haroldo Yamamoto, a toda essa igreja. Obrigado, pastor Jair de Deus, por esse convite de poder estarmos aqui nessa festa linda de louvores e adoração ao Senhor, né? Hoje é um culto especial, como já foi dito aqui, e as palavras com certeza que será ministrada hoje e amanhã estará falando sobre louvor, sobre cânticos, hinos, salmos, e é muito bom isso, né? É bom louvar a Deus, não é verdade? Quantos aqui gostam de adorar a Deus, louvar a Deus, cantar hinos ao Senhor? Não existe nenhuma pessoa na face da terra, por enquanto eu não conheço, que não goste de música. Não sei, não existe. Quem não gosta, pode gostar de vários ritmos, vários tipos, mas música, não tem nenhum ser humano que não goste de música. O mais ignorante do ser humano, ele consegue pegar ali um ferro ou um pedaço de madeira e fazer ali uma música, um instrumento de música, porque a música está intrínseco do ser humano. Então nós estamos aqui nesse culto de louvor agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu tenho aqui uma alegria enorme no meu coração de poder louvar a Deus, sabe? Tenho mesmo uma alegria profunda na minha alma de louvar ao Senhor, e eu acho que eu vou continuar louvando a Deus. Eu não sei se eu vou ministrar, se eu vou ensinar alguma coisa, mas eu sei uma coisa, eu vou louvar a Deus nessa tarde, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Todos encontraram Salmo de número 22, versículo de número 3? Diga amém. Amém. Vamos ver todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Toda a igreja, mais uma vez, o Salmo de número 22, versículo 3. Tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Glória a Deus, tome seu assento, no nome de Jesus. Contudo, tu és santo e habita ou é entronizado entre os louvores de Israel. Salmo de número 22, versículo de número 3, é o versículo e a passagem bíblica a qual Deus colocou no meu coração, logo quando eu fui incumbido de estar trazendo aqui alguma reflexão concernente ao louvor e adoração. E eu queria desejar, meu amado irmão, dizer que Deus habita no meio do louvor, amém? Deus ele é entronizado no meio do louvor, diz o Salmo de número 22.
Os judeus, meu amado irmão, ele tem uma perspectiva aonde é essa concepção que a música ela vem de Deus e é para Deus. A música começa em Deus e termina em Deus, porque eles entendiam que Deus, Ele é aquele que habita no meio dos louvores. A Bíblia diz, qual o versículo a qual nós tiramos por base dessa mensagem, é que Deus Ele é entronizado no meio dos louvores. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, no capítulo de número 4, eu vejo já Deus, meu amado irmão, tendo ali dos filhos de Lameque, levantando Jubal, e esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então eu vejo Deus já lá no princípio, nos primórdios da nossa existência, Deus escolhendo um homem da família de Lameque e levantou Jubal, que era o pai daquele que toca órgão e também harpa. Vemos que Deus, meu amado irmão, Ele é o autor do louvor. Deus, Ele é aquele que deu a capacidade ao homem de poder produzir um instrumento, de poder fazer ali uma música, para que essa música viesse ter um objetivo, e esse objetivo é que essa música viesse louvar o seu Criador, viesse louvar aquele que deu a capacidade ao homem de poder criar, de poder formular ali um louvor, uma música no seu instrumento. E Deus desde já levanta Jubal, um homem capacitado para tocar órgão e harpa. Veja que Deus, amado, habita no meio do louvor. Veja que Deus, conforme a percepção dos judeus e também a nossa do povo de Deus, de entender que Deus é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Veja que essa inspiração que Ele deu ao homem de poder louvar, de poder cantar, de poder estar apresentando a Deus umas palavras ou uma melodia que possa engrandecer alguém, isso provém de Deus. E haja visto que Satanás também, sabedor de todas essas coisas, ele tenta desvirtuar, ele tenta tirar o foco, ele tenta roubar aquilo que foi criado para Deus e para o louvor do nosso Deus, a qual Deus Ele habita no meio do louvor. Olha, amado irmão, que eu também vindo aqui para Iuata, eu passei ali perto do 7-Eleven e está tudo parado, e realmente está tendo uma grande festa ali, e o nosso pastor Jair de Deus já disse aqui que essa festa é em reverência ao rei, né, dessa nação, em reverência a um homem, mas amado Deus, Ele quer que o louvor, a música e tudo aquilo que vem surtir um efeito, a qual venha um sopro, ou um toque num teclado, ou alguma coisa que possa surtir um efeito de um som, que venha louvar e bendizer o nome do Senhor, foi criado por Ele, foi Deus que criou, foi Deus, meu amado irmão, que deu essa capacidade ao homem, e essa capacidade é para que o homem viesse adorar, porque Deus Ele habita no meio do louvor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, meu amado irmão, já em Gênesis, mas eu também vejo, agora também através dos filhos de Jacó, Levi, ele é uma das tribos de Jacó, o filho dele é o terceiro, chamado Levi, ele também foi separado para estar servindo na casa do Senhor. E aí vem os levitas, e haja visto que os levitas, tanto como o sacerdote, eles tinham um ofício, eles tinham uma função, e essa função era estar organizando, essa função era estar trazendo à casa do Senhor uma ordem para que pudesse estar agora sacrificando, para que pudesse estar oferecendo sacrifício, a oração e também queimar incenso, para que eles pudessem estar servindo o Deus no seu santuário ou no tabernáculo móvel, como era na época de Moisés. Então veja que os levitas, eles foram separados, eles foram chamados para ser homens que viessem trabalhar para Deus, servir o Senhor na sua casa. E também nós vemos, meu amado irmão, que na época também de Moisés, ele também escolheu da descendência de Arão o sacerdote, tanto o sacerdote como os levitas, que era da linhagem de Levi, e eles eram hábeis para estar servindo ao Senhor, era separado simplesmente para servir na casa de Deus. Olha que nós vemos na Bíblia Sagrada que eles cuidavam de todos os utensílios, de todos os elementos de culto a Deus. Era a função dos levitas, era a função do sacerdote, e os levitas tinham uma função muito mais do que tocar somente o instrumento, mas ele tinha a função de ajudar o sacerdote. Veja que eles tinham a função de poder trazer para a casa de Deus tudo aquilo que era elemento de culto, trazer em organização,
locomover de um lugar para o outro, era a função dos levitas. Era eles que cuidavam dos aparatos do culto, era eles que ajudavam o sacerdote, e o sacerdote, ele prestava o sacrifício a Deus. Mas os levitas tinham essa função. Os levitas também, eles eram porteiro, padeiro. Os levitas, meu amado irmão, ele cuidava, né, da limpeza do templo, do tabernáculo, naquela época que era o tabernáculo móvel, não era ainda o templo a qual foi construído para Salomão, mas desde já os levitas tinham essa função. E mais para frente nós vemos também, depois de Davi, rei Davi agora, meu amado irmão, ele continuando ainda nessa mesma linha, querendo fazer a obra de Deus, servir a Deus na sua casa de uma perfeição a qual todos pudessem entrar e saber que no tabernáculo havia pessoas que cuidavam dos elementos do culto, que cuidavam dos aparatos, dos móveis do tabernáculo, e eram os levitas e o sacerdote. E também Davi, ele não fez diferente, ele continuou ainda a cuidar do templo de Deus, e muito mais, ele ousou a querer construir um templo ao Senhor. Mas nós sabemos que ele era um homem de guerra, um homem sanguinário, e devido a isso, Deus agora diz que esse sonho seria realizado no seu filho Salomão, e Salomão agora constrói o templo, e conforme as instruções de seu pai Davi, Salomão constrói, e ele separa, conforme Davi disse, separa 4.000 levitas, para que pudessem continuar a servir o Senhor no templo e também no tabernáculo, mas agora com uma função específica de adorar a Deus com instrumentos, para adorar a Deus com uns músicos que viessem trazer na casa do Senhor um perfeito louvor e a perfeita adoração. E levanta 24 agora grupos, turno, para que viesse servir ao Senhor durante um ano. Então, melhor dizendo, Davi, ele introduz na casa de Deus, ele introduz no templo 24 turnos, aonde que havia levitas específicos para adorar a Deus com os seus instrumentos, com as suas músicas, os seus cânticos, os seus louvores à casa do Senhor. E nós vemos, meu amado irmão, que esses homens, eles eram específicos, eles eram separados para esse trabalho, eles eram pessoas santas, eles eram pessoas que tinham essa função de adorar o nome do Senhor. E já no capítulo 5 de Crônica, nós vemos que quando Salomão inaugura o templo, nós vemos então que os levitas e os sacerdotes começam a tocar a trombeta, tocar os seus instrumentos e louvar a Deus, e a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, a ponto que ninguém conseguiu ficar de pé com quanta era a glória de Deus naquele ambiente, ao qual Deus estava aprovando que os músicos viessem louvar a Deus na sua casa, e que o sacerdote viesse servir a Deus, que os levitas viessem estar cuidando da casa de Deus e adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. E todos não conseguiram ficar de pé, porque grande era a glória de Deus derramada naquele lugar. E aí nós vemos, meu amado irmão, dentro de Gênesis, e também por mais o salmista Davi, e nos livros de Salmo, o povo judeu é um povo que sabe adorar a Deus. O povo judeu é um povo que sabe louvar a Deus. O povo judeu é um povo que valoriza hinos, cânticos, salmos na presença do Deus vivo. E nós vemos que o salmista diz no Salmo 119, versículo 54: os seus estatutos têm sido os meus cânticos na terra da minha peregrinação. O salmista, ele sabia que o louvor, que as músicas, que os cânticos que seriam entoados na casa do Senhor teria que vir dos seus estatutos, teria que vir, meu amado irmão, da sua palavra, da sua lei, porque ele sabia que o louvor, a música, vinha de Deus. Tinha início em Deus. Tinha início em Deus e terminava em Deus. E a voz já foi. A influência ainda não cessou, mas está no final. Nós vemos que o louvor, amado, tinha que começar em Deus e terminar em Deus. E nós vemos o salmista aqui, então, ele diz que os seus estatutos estariam comigo nos meus lábios no dia da minha peregrinação. E eles entenderam, meu amado irmão, que os louvores tinham que estar baseados em tudo que Deus fez, em tudo que Deus criou. E todos os salmos, os 150 salmos que você vai ler, você vai ver que a maioria deles foi composto por Davi. 73 desses salmos foram compostos por Davi. E ele compôs salmos, meu amado irmão, que engrandece o nome do Senhor. Ele compôs salmo que glorifica a criação de Deus, tudo que Deus fez.
tudo o que Deus criou, quem é Deus, porque nós vemos que o louvor, ele começa em Deus e termina. E o salmista no Salmo 150, ele vai dizer: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando? Eu estou tentando. Se nós estamos respirando, louvemos a Deus, agradecemos o nome do Senhor, porque há na face dessa terra muitas pessoas que estão respirando, muitas pessoas que têm fôlego de vida, mas esquecem de louvar a Deus, esquecem de dar a Deus o seu louvor, esquecem de dar a Deus a sua vida em adoração e em engrandecimento ao nome do Senhor. Se nós estamos vivendo, e se eu estou vivendo, e cada vez que eu respiro, e cada vez que você respira, que nós venhamos lembrar que é o Senhor que nos concedeu vida, e para isso nós temos que louvar a Deus e bendizer o nome do Senhor. O salmista ele entendia isso, e ele diz que todo ser que respira louve o nome do Senhor. Haja vista, meu amor, que quando nós não conhecemos a Deus, quando nós estávamos, como Efésios capítulo de número 2, mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, mas Ele nos concedeu vida. Ainda nós estávamos mortos, mas Deus nos concedeu vida. Entendo eu, meu amado irmão, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E nós, como estávamos mortos, como diz o próprio salmista, os mortos não podem louvar a Deus, os mortos não podem cantar e engrandecer o nome do Senhor, somente aqueles que têm vida. Mas nós estávamos mortos no nosso delito, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas o Senhor Jesus lhe concedeu vida e lhe concedeu vida. E devido a essa vida gerada através de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, hoje nós temos a alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos a alegria de cantar louvores e entoar hinos e cânticos a esse Deus, porque Ele nos gerou vida, meu amado irmão. Quando eu me converti, eu sei, não foi diferente com você. Aquilo que aconteceu ali com Nicodemos, quando Nicodemos aproxima de Jesus e ele diz para Jesus: olha Jesus, eu sei que tu é mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vem de Deus. E a Bíblia fala que Jesus agora interroga ali Nicodemos, porque Nicodemos faz uma pergunta para Jesus e dizendo: olha Jesus, o que eu preciso para mim entrar no reino de Deus? E Jesus ali responde: olha Nicodemos, é necessário que você venha nascer de novo. E ele não entendeu como nascer de novo. Como? Será que eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: olha, você é mestre, você é instruído nos conhecimentos de Deus e não sabe o que é nascer de novo. Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do sangue é sangue. Portanto, se você quer entrar no reino do céu, precisa nascer de novo. E a Bíblia diz, meu amado irmão, que Jesus vem agora concluir para que Nicodemos pudesse entender isso, e disse: olha Nicodemos, o vento sopra para onde quer, nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos para onde vai e nem para onde vem. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Deus estava falando que ele precisava nascer e nascer do Espírito Santo, não da carne, não do sangue, mas do Espírito Santo. Aleluia. Mas nascer do Espírito. E ele disse assim: assim como o vento, você ouve o vento, mas você não sabe para onde vai nem para onde vem, assim aqueles que nascem do Espírito. O que seria isso, meu amado? Nascer do Espírito. Nascer do Espírito, meu amado irmão, é você nascer do alto. Não é nascer da terra, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. Foi Deus, meu amado irmão, que me escolheu. Foi Deus que te escolheu. Nós nascemos do alto. Nascer da carne é o homem procurando a Deus. Nascer da carne é o homem querendo buscar a presença de Deus. Mas nascer do Espírito é Deus me encontrando, é Deus me escolhendo, é Deus te escolhendo. Nascer do Espírito, meu amado irmão, é o favor de Deus me alcançando, é o favor de Deus te alcançando. E todos aqueles que nasceram do Espírito,
Eles têm essa nova natureza, ele tem essa nova vida, e ele tem desejo de adorar o Senhor. Aleluia. Ele tem desejo de louvar a Deus. Ele tem desejo de agradecer o nome do Senhor, porque você nasceu do Espírito. Aleluia. É uma nova natureza. É uma nova natureza. É nascer de novo. E todos aqueles que nascem de novo têm essa alegria de adorar a Deus, têm essa alegria de servir a Deus. E quando isso acontece, eu não sei, é como o vento. Nós ouvimos a sua voz, não sei para onde vai, não sei para onde vem, eu não sei quando acontece, mas eu sei, meu amado irmão, que aconteceu no meu coração, e eu sei que você acredita que aconteceu no seu coração, porque até então, meu amado irmão, eu gostava de muitos tipos de música, dentre elas pagode, tinha todo o CD de pagodeiro da vida, mas quando, amado irmão, nasci no Espírito, quando eu nasci de novo, aquela experiência foi tão forte na minha vida. Pastor Jair de Deus, que quando eu fui colocar o CD que eu mais gostava de pagode, quando eu estava jogando bola, estava com o pandeiro na mão, aquilo já não tinha mais sentido para a minha vida. Aquilo já não fazia mais parte da minha vida. Por quê? Porque eu nasci de novo. Porque não tem como herdar o reino de Deus a não ser nascer de novo. E não é nascer da carne, não é nascer do Espírito, mas é nascer, ou melhor, não é nascer do sangue, mas é nascer do Espírito. Aleluia. É nascer de novo. Louvar a Deus, a casa de Deus em músicos. Louvar o Senhor com o instrumento, ter esse compromisso sério na presença de Deus, só para aqueles que nasceram de novo. Só para aqueles que têm prazer de louvar e agradecer o nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, porque ele estava morto e os mortos não louvam a Deus, somente aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus. Só aqueles que já nasceram de novo. Eu nasci de novo, e hoje a minha vida ela não tem outro sentido a não ser louvar o nome do Senhor, a não ser agradecer o nome do Senhor. Estou melhorando, porque o Senhor habita no meio do louvor. Eu vou louvar a Ele, eu vou agradecer a Ele, eu vou dar o melhor da minha voz a Ele, porque eu sei que Tu és digno, Deus, do meu louvor, da minha adoração. Ele é digno da minha, que eu possa vir glorificar, honrar a Ele. Eu vim para cá, amado, glorificando a Deus no meu carro sozinho, louvando a Deus, e Deus me visitou, porque Deus habita no meio do louvor. Essa atmosfera aqui, quando nós adentramos aquela porta, meu amado irmão, nós sentimos que Deus realmente está neste lugar, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. E aqueles que nasceram de novo sabem o que é isso. Aqueles que nasceram de novo sabem o que é louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo 137. Aleluia. No Salmo 137, nós vemos aqui o povo de Deus. Eles foram levados cativo pelos babilônios. Eles estavam na Babilônia. E a Bíblia fala que eles estavam na margem do rio da Babilônia. E nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião, nos salgueiros que lá havia, e que pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo, eles nos pediram uma canção, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos seus cânticos de Sião. Versículo 4, do Salmo 137. Como, porém, haveríamos de entoar cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Que salmo lindo! O povo judeu entendia, meu amado irmão, que a música, ela começava e terminava em Deus, que o louvor, meu amado irmão, é uma criação divina, que os instrumentos foi Deus que capacitou o homem para que pudesse agradecer e bendizer o nome do Senhor. O povo judeu agora está cativo na Babilônia, na margem do rio da Babilônia. E agora os seus opressores dizem, olha, cante um hino, cante um cântico, porque vocês são alegres, vocês são festivos, vocês gostam de cantar, vocês gostam de salmodiar, vocês gostam de celebração, canta-nos um hino. E a Bíblia fala, como cantará? Como cantar um hino se nós estamos agora escravos, se nós estamos cativos e em terra estranha? Porque eles entendiam, meu amado irmão, que a Jerusalém é onde estava o templo de Deus, é onde estava a presença de Deus, que Jerusalém é a terra santa, é a casa de Deus, é a morada do Deus Altíssimo, e eles entoavam hinos
cantar, não podemos louvar a Deus em terra estranha. Mas o versículo 4, o que me chama a atenção nesse versículo 4 é que eles dizem assim: como porém haveríamos de entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Ou melhor, no versículo 5, e ele diz: se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que seque-se a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não lembrar de ti. Nós não cantaremos hino em terra estranha, mas não tem como esquecer de Jerusalém. Aleluia, gente. Jerusalém representava a presença de Deus, porque o templo estava em Jerusalém. Eles disseram: olha, não tem como adorar a Deus em terra estranha, mas não tem como eu esquecer da presença de Deus. Apegue-se minha mão, resseque-se na minha mão, para que eu não venha tocar nenhum instrumento, e a minha língua venha grudar ao paladar, se eu não preferir estar em Jerusalém e ele ser a maior canção e alegria da minha alma. Resseque-se a minha mão, se eu esquecer de ti, Jerusalém. Coloca a minha língua grudada ao meu paladar, se eu não preferir. Jerusalém é a minha maior alegria. Ele está dizendo que não tem como, amado irmão, um dia aqueles que foram iluminados pela presença de Deus, pelos feitos de Deus, ficar sem louvar a Deus. Que não tem como, meu amado irmão, eu ficar sem engrandecer o nome do Senhor. Que não tem como aquele que já se provou da salvação e sabe que tudo que foi criado foi por Ele, e para Ele toda seja glória e honra. Não tem como deixarmos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não tem como vocês que são músicos e que sabem que Jesus fez para vocês na cruz do Calvário, deixar de tocar hinos e louvores a esse Deus. É impossível. Resseque-se a minha mão, que a minha língua venha grudar ao paladar, se eu não preferir estar na presença do Deus vivo em todo louvores e adorações ao nome do Senhor, gente. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo não ter desejo de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Os seis que estão me ouvindo, você acorda, vocês louvam a Deus. Se nasceu de novo, não tem como. Se nascemos de novo, nós acordamos, a nossa mente está em Deus. Nós vamos trabalhar, a nossa mente está em Deus. Nós estamos no nosso carro, tem ali um louvor a Deus. Se estamos na nossa casa, as programações da nossa casa tem que ser tudo que venha trazer glorificação a Deus. Eu sei que não é diferente, porque aqueles que nasceram de novo não tem outro sentido na vida a não ser adorar a Deus, a não ser louvar a Deus, engrandecer a Deus. Não tem outro sentido. Como esquecerei de ti, Jerusalém? Como esquecer de ti, ó Deus? Como esquecer desse Deus, amados? Como esquecer desse Deus? E a Bíblia diz, meu amado irmão, que no Salmo 126, abre lá. Aleluia. Salmo 126, eles vêm cantando mais um cântico. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos como que sonhava. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, e por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A nossos lábios encheu de riso, a nossa língua de júbilo, de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Não tem como esquecer desse Deus. Não tem como, meu amado irmão, ficar desapercebido todas as coisas que Deus fez por nós. Por isso, amado irmão, hoje é o culto especial de louvor, de adoração. E algo que tem acontecido, nós temos visto, é que Satanás, ele tem roubado essa alegria no meio do seu povo. Satanás tem roubado a alegria de adorar a Deus, de louvar a Deus. Satanás tem roubado, meu amado irmão, e a circunstância tem tragado esse sentimento de poder estar na presença de Deus, lembrando de Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz
que aqueles que conheceram a Deus, não tem como. Aqueles que um dia tiveram experiência profunda com Deus, não tem como. Apegue-se a nossa língua ao paladar, porque não tem como. Esquecer de tudo que Deus fez por nós. E é interessante que quando nós falamos de louvor, nós entendemos, meu amado irmão, que Deus Ele quer que nós venhamos servir a Ele com alegria. Deus Ele quer, no Salmo de número 100, fala que nós temos que celebrar ao Senhor com alegria, entrar nos teus atos com cânticos e júbilos. Servir a Deus não com tristeza, não com pesar, mas servir a Deus com alegria. Entrar nos atos do Senhor com júbilo, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E quando nós entramos na presença desse Deus Todo-Poderoso, meu amado irmão, a qual Ele nos escolheu, nós somos ovelhas dos seus pastos, e Ele nos separou para que venhamos ser a habitação da sua glória. Ele nos separou para que nós venhamos testemunhar das grandezas do que Deus tem feito nas nossas vidas, e que o nosso louvor venha subir até o trono da graça, para que Deus possa manifestar a tua presença e realmente Ele habitar no meio do louvor. Temos que servir a Ele com alegria, servir a Ele, meu amado irmão, com júbilo. Portanto, ao departamento de louvor, que tem o compromisso de ensaiar, que tem o compromisso de se consagrar, que tem o compromisso de ser consagrado, estar separado com o Senhor, isso não é um peso, isso não pode ser uma fadiga, isso tem que ser uma alegria, porque não tem como servir ao Senhor com tristeza, não. Aqueles que entendem o que Deus fez por ele serve a Deus com alegria, com júbilo, com cântico na sua alma. Mas Satanás tem tentado roubar isso. Satanás tem tentado roubar, amado irmão, esta alegria que paira no coração daqueles que conhecem a Deus. E por isso a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria, porque quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós damos a Ele o melhor. Quando servimos ao Senhor com alegria, nós damos a Ele a excelência daquilo que estamos fazendo. Sem alegria, meu amado irmão, nós não fazemos o melhor. Sem alegria, nós não conseguimos desenvolver o melhor que Deus tem colocado em nossas mãos para desenvolver. E por isso Ele diz, olha, para servir ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Entrar diante dEle com cânticos e júbilos. Saber que nós somos ovelhas do seu pasto, e que não foi nós que nos escolheu, mas Ele que nos escolheu. Mas sirva ao Senhor com alegria. Para que cada vez que você pegar um instrumento, pegue com alegria, você vai dar o melhor que você tem para Ele. Para que quando você pegar um instrumento para cantar, você vai cantar com alegria e vai trazer a essência do louvor para Deus. E no momento que você louvar e glorificar a Deus com alegria, ei, por mais que estejamos fracos, fragilizados, desanimados, mas você vem na casa do Senhor com alegria. E vamos fazer com alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando vamos pregar como eu aqui, fazer com alegria, dar o melhor que eu tenho, me consagrar, me separar ao Senhor, para que eu possa trazer o melhor. Possa não ser o melhor para você que está ouvindo, mas lá no íntimo do seu coração você sabe que você está dando o melhor para Deus. Porque aqueles que servem ao Senhor com alegria, eles fazem com excelência, e Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é honrado, e Deus é manifesto no meio do louvor, daquilo que estamos apresentando ao Senhor. Veja, amados irmãos, que nós precisamos adorar a Deus e louvar a Deus com alegria. A Bíblia diz ainda que aqueles que estão alegres fazem o quê? Cante ao Senhor. Mas e aqueles que estão tristes? Orem a Deus.
E aqueles que estão alegres, cante, louvem ao Senhor. Eu entrei nesse lugar, e quando a gente vê os louvores, os irmãos glorificando a Deus, exaltando a Deus, e um glorifica daqui, outro exalta a Deus ali, outro engrandece o nome do Senhor ali. Por mais que você entrou aqui triste, desanimado, você é contagiado pela presença de Deus. Glória a Deus. Porque aonde há um povo que louva a Deus de coração e com alegria, Deus ali está. E aonde Deus está, meu amado irmão, como diz já o pastor Jair desde sempre, não tem como ficar da mesma maneira, porque aonde Deus está, Ele nos visita, Ele nos alegra, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos renova e Ele traz de novo uma alegria de poder adorar a Deus. Aleluia. Porque aonde Deus está, não ficamos da mesma forma que Deus. Mas para isso precisamos voltar àquela alegria de louvar a Deus, irmãos. Como eu vi aqui nesse culto, tem igrejas que já não tem mais alegria de louvar a Deus. Perder essa alegria, perder esse vigor de celebrar a Deus. Uma vez uma jovem que nós estávamos discipulando, ela disse assim, presbítero, na época, por que na igreja as pessoas só choram? Choram. Eu entro, está todo mundo chorando. Nessa época, o Japão ainda está passando por um tempo difícil, né? E naquela época todo mundo estava desgostoso da vida. E aquela jovem, nova convertida, foi embora até no Brasil agora recentemente. Não sei, eu quero ir para a igreja, eu quero um lugar de alegria, mas o povo só chora. Essa foi a pergunta. Eu compartilhei isso com o pastor Haroldo depois, o pastor Jonathan. Bugou a minha mente. Porque Satanás tem roubado essa alegria do povo de Deus. De celebrar esse Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há, que nos deu o melhor, que foi seu Filho, morreu na cruz, nos salvar e nos deu uma nova vida. E quando nós entramos na presença deste povo, que é para ser o povo mais feliz da terra, eles estão chorando. E não é de contrição, é pela situação. Porque muitas vezes nós choramos na presença de Deus, confessamos os nossos pecados, nós sentimos inútil, pequeno diante da grandeza desse Deus, e nós nos alegramos, e muitas vezes eu me alegro chorando, mas muitas vezes o choro é de tristeza, devido à circunstância que está vivendo. A Bíblia diz, meu amado irmão, lá em Mateus capítulo número 26, que Jesus, se você quiser abrir Mateus 26, versículo número 30, a Bíblia fala que momentos antes da sua crucificação, Jesus reunido com os seus discípulos, a Bíblia diz que, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus, momentos antes da sua crucificação, momentos antes dele levar o madeiro nos seus braços, momentos antes dele receber os cravos nas mãos, nos pés, momentos antes dele receber uma coroa, ele sabia o que estava por vir, momentos antes dele ser blasfemado, dele ser abandonado pelos seus próprios discípulos, momentos antes dele passar o martírio da cruz, momentos antes, meu amado irmão, dele suar gota de sangue, momentos antes de tudo isso, a Bíblia diz que eles se reuniram com os seus discípulos e cantaram um hino a Deus. Aleluia! Que hino é esse? A qual trouxe alegria, qual trouxe essa motivação de cantar, de entoar louvores, de entoar salmos, hino, cântico a esse Deus. Alguns dos teólogos dizem que tem sido os cânticos dos degraus. E um dos cânticos do degrau é o cântico 115, do Salmo de número 115. Momentos antes, meu amado irmão, da crucificação de Jesus, Jesus reúne com os seus discípulos e agora ele canta um hino. Não sabemos se é isso. Não sabemos se é esse mesmo hino que ele cantou, mas podemos deduzir que foi um desses hinos, porque na Páscoa que se cantava os hinos dos degraus. E nós vemos aqui, meu amado irmão, o Salmo 115, no versículo de número 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz o que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das suas mãos de homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem,
tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta, torne semelhante a eles, todos aqueles que neles confiam. Pode ser esse hino que Jesus cantou. O nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os Deus deles, como já disse aqui, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não anda, som nenhum sai da sua garganta, torne semelhante a eles todos aqueles que o adorem. Mas o nosso Deus está no céu, um Deus que tudo vê, um Deus que está operando, que está trabalhando, um Deus que faz tudo o que lhe apraz, o que lhe agrada. Ele sabia, meu amado irmão, que ele ia passar pela crucificação, o martírio estava por vir, mas Deus assim, reúne com o seu discípulo, e ele canta um hino. Ele canta um hino de adoração ao Senhor. Ele canta um hino de louvor a Deus. E esse hino quer dizer, meu amado irmão, que o nosso Deus está operando todo sempre. Ele não está estagnado como uma estátua. O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em prol daqueles que confiam. O nosso Deus não é onipotente, não, o nosso Deus é onipotente. O nosso Deus não é inoperante, não, Ele opera desde sempre para todo sempre. Trazer nossa confiança em esse Deus, amado, que está operando no meio do seu povo. Um Deus que nos traz essa confiança e nos faz trilhar em sólido, que nos leva a uma esperança viva. E muitas das vezes esse hino tem saído dos lábios do seu povo. Esses cânticos têm saído do coração do seu povo, porque a circunstância tem o roubado. Satanás tem feito que o povo de Deus viesse olhar para as adversidades e esquecer que nós servimos a um Deus que tudo pode. Aleluia. O nosso Deus não é ídolo, como estão adorando aqui no Japão. Não. O nosso Deus é um Deus que está no céu. Aleluia. Com suas mãos poderosas. Ele diz que a mão dele não está encolhida, não está estendida. Aleluia. A Bíblia diz que os seus ouvidos não está tampado, não está aberto para ouvir, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus grande. Aleluia. E por isso é motivo de adorar e engrandecer o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus cantou, sabendo que ele ia passar pela crucificação. A Bíblia diz que Jesus adorou juntamente com os discípulos, embora sabendo que ele ia passar pelo martírio. Exemplos de homens que louvaram a Deus, não deixaram que as adversidades roubassem este louvor. Como no caso de Paulo e Silas na cadeia. Capítulo 16 de Atos fala que uma multidão se levantou contra eles, o prenderam seus pés num tronco, o chicotearam, o esbofetearam, deixaram sua pele toda ensanguentada e o prenderam num cárcere inferior. Mas à meia-noite, Paulo e Silas cantaram o hino. Aleluia! Mas à meia-noite eles tiraram o fôlego, todo ensanguentado, todo esbofeteado. Como diz o Salmo 137, como esquecer de Deus? Não tem circunstância que pode nos fazer esquecer de Deus. Não tem circunstância que possa roubar a minha alegria de estar na presença de Deus. Não tem circunstância que pode roubar o nosso louvor e a nossa adoração. Apegue-se minha língua para se eu esquecer de Deus. Não importa a circunstância que estejamos passando. Mas à meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar a Deus. E os outros presos ouviram. Os outros presos os escutaram. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto, que as cadeias foram abertas, os presos foram livres, porque o meu Deus, Ele habita no meio do louvor. O meu Deus, Ele é entronizado no meio do louvor, não importa a circunstância e a adversidade que estivermos passando, amado. Não deixe que Satanás venha tomar e roubar esta alegria de louvar a Deus, de glorificar a Deus, de entoar um novo cântico ao Senhor. E saber que Ele é entronizado, Ele habita no meio do louvor. E quando Ele é entronizado, Ele habita no meio do louvor, nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento pelo poder de Deus, porque o meu Deus está no céu, com as suas mãos estendidas para abençoar o teu povo, para interferir no meio do teu povo. O nosso Deus está no céu, querendo que nós venhamos louvar a Ele com a alegria dos nossos lábios, com a alegria do nosso coração, e nada pode impedir
deixamos de louvar a Ele, não deixamos de engrandecer a Ele. Os outros presos ouviram os hinos que Paulo e Silas estavam cantando. E como o salmista, ele já diz que os seus hinos viessem ser o seu estatuto, os seus mandamentos, na terra da sua peregrinação. Louvores, eles têm que estar fundamentados na palavra de Deus. Louvor, eles têm que estar baseados na palavra de Deus, para que venha trazer fortalecimento, edificação, para que venha trazer renovação espiritual. Louvores que entoam o nome de Deus, a grandeza de Deus, o poderio de Deus, mas que levam ao aprendizado de quem é Deus. E a Bíblia diz que quando eles cantaram, não sabemos que eles cantou, mas Deus manifestou o seu poder. Deus disse: no meio desse louvor eu habito. Esse é o louvor que eu habito. E a glória de Deus foi manifesta. Salvação houve naquele lugar, batismo houve naquele lugar, uma nova igreja estava sendo edificada naquele lugar, através do louvor e da adoração de Paulo e Silas. A Bíblia diz em Efésios 5,19 ou 5,17, aqueles que conhecem, que não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E no versículo 19 fala: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E em Colossenses 3,16 ele diz que a palavra de Deus habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e o admoestando uns aos outros, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com toda a graça no vosso coração.